Graça e paz, povo de Deus, sou a irmã Vera Perazzo e vamos estar falando agora sobre as cartas de Pérgamo e Tiatira. Apocalipse 2:12. Isto diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Então, esta espada afiada de dois gumes, nós entendemos que isso quer dizer que Jesus não faz acepção de pessoas, ou seja, corta para lá, corta para cá, espada de dois gumes, né? Jesus não faz acepção de pessoas. Apocalipse 2:13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Então isso fala do improvável. Jesus pode arrancar vidas das garras do inferno e também pode estar atuando e amando e cuidando de uma vida que as pessoas não dão nada por ela, não acham que aquela pessoa seja nem para salvação, às vezes despreza, às vezes faz um pouco caso daquelas pessoas, e às vezes são aquelas pessoas que Deus está apostando nela, está cuidando dela, e Deus não despreza ninguém. Então é o Deus, essa carta aqui de Pérgamo está falando do Deus que não faz acepção de pessoas. Então, onde é o trono de Satanás? Trono reina, ou seja, trono lembra reino. Então, ele reina na congregação dos mentirosos, blasfemadores, zombadores, escarnecedores. Então, existem pessoas tementes a Deus que por um motivo ou outro, convivem em ambientes que é um verdadeiro trono de Satanás. 2:14 de Apocalipse. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Então, a doutrina de Balaão é a banalização do pecado, mas principalmente do adultério, onde tudo se torna relativo, depende do ponto de vista. Mas segundo Pedro 2:14 fala, tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Ainda o verso 15, os quais deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Segundo Timóteo 3:2 fala, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Então essas são pessoas que não se deixam ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então Balaque são pessoas que são orientadas por espíritos malignos e que são espírito das trevas, né, para fazer as pessoas de Deus errarem. E Balaão representa o próprio espírito das trevas. Em Números 31:16, na parte A, a Bíblia diz que Moisés se irou com os filhos de Israel, porque eles disse assim, ele disse para os filhos de Israel, eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor, no caso Beor. Então, por que Balaão havia aconselhado Balaque que fizesse com que as mulheres do reino de Balaque se deitassem, né, se prostituíssem com os homens de Israel, para que pudessem enfraquecer o povo de Israel? Ainda falando em Pérgamo, Apocalipse 2:15, a Bíblia diz que tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, ou seja, além da doutrina de Balaão, eles têm também os nicolaítas, que a Bíblia diz, eu odeio. Então, nós vimos que em Éfeso, a doutrina dos nicolaítas se refere às heresias doutrinárias, e na carta de Pérgamo tem a doutrina dos nicolaítas também, só que representa outra coisa, representa a modernidade teológica. Nós já vamos falar bem claro sobre isso aqui. Então, como nós podemos amar algo que Jesus odeia? Isso que me chamou a atenção. Por que que na carta de Pérgamo está dizendo que Jesus odeia, mas não fala que as pessoas odeiam, como na carta de Éfeso, que fala que tens algo a favor de vocês porque vocês odeiam a doutrina dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Só que na carta de Pérgamo, Jesus odeia, mas não fala que o povo odeia. Então eu perguntei para Jesus, em Éfeso 2:6, tens, porém, a teu favor
que odeia as obras dos nicolaítas. Então, esse é um ponto positivo para a igreja. É odiar as obras dos nicolaítas, que é as heresias doutrinárias. E a doutrina dos nicolaítas em Pérgamo, que é essa carta que eu estou falando, se refere à modernidade teológica e só Jesus odeia. Então, nós vamos ver por quê. Porque a igreja está amando o presente século, amando o modernismo, só que deixando de observar as escrituras. Por isso que Jesus odeia. Porque a modernidade em si não é pecado, o pecado é a forma como se lida com ela. Porque Deus não é Deus de mesmice, Ele está sempre fazendo algo novo. Isaías 43, 19, eis que faço uma coisa nova na terra, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um rio no ermo, eis que eu porei um caminho no deserto, melhor dizendo, e rios no ermo. 1 Coríntios 6 e 12 fala que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, o que está acontecendo com a modernidade teológica é que as pessoas não estão sabendo lidar com a modernidade teológica. 1 Reis 12, 8, a Bíblia fala que Roboão, filho de Salomão, ele deixou o conselho dos anciãos e seguiu o conselho dos jovens que se criaram com ele, que havia crescido com ele, que estavam diante dele, só que esses conselhos dos jovens foram ou só serviram para a sua própria ruína. Então, nessa vida, nossas vidas têm que estar na direção do Espírito Santo de Deus. Caso contrário, nós levamos uma vida de pura ilusão, de pura religiosidade, se nós não deixarmos o Espírito Santo de Deus nos guiar. Eclesiastes 3:15 fala que o que é já foi e o que há de ser também já foi. Mas Deus pede conta do que passou. Isso me chamou a atenção. Porque de que forma Deus pede conta do que passou? Então a Bíblia fala assim, ó, tu, porém, permanece naquilo que aprendeu. Então, a forma que Deus pede conta do que passou é fazendo com que os mais velhos passem para frente o que aprendeu. Por isso que o que é já foi, o que há de ser também já foi. Então, hoje, os que são jovens, da manhã ou depois, eles também vão ser igual nós hoje, que um dia também fomos jovens e que também já estamos envelhecendo. Então, tudo que é já foi e o que há de ser também já foi. Tanto no sentido de pessoas, né, que envelhecem, a juventude vai e volta, uns jovens vão envelhecendo e amanhã ou depois aqueles filhos, aquelas crianças vão se tornando jovens e esse ciclo vai indo até enquanto tiver humanos na terra, né? Então, eis a ordem de Jesus para a sua igreja, 2 Timóteo 4:2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, corrijas, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Verso 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, e esse tempo é hoje, né? Mas terão comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4:4, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Verso 5, mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpra o teu ministério. Então, a ordem de Jesus também é que guardemos os seus mandamentos. 1 João 5:3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. João 7:16 e 17, Jesus lhes respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, ou seja, do meu Pai, dizendo Jesus, né? Pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, são palavras de Jesus. Então, ficou bem claro que a doutrina dos nicolaítas em Éfeso se trata das heresias doutrinárias e a doutrina dos nicolaítas em Pérgamo se trata da modernidade teológica. São 2 versículos iguais, com 2 cartas praticamente falando da mesma coisa, mas de forma que dá para se desvincular uma coisa da outra para nós entendermos o que se trata. Ainda falando agora da carta de Tiatira,
Apocalipse 2:18. Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido, ou em outras versões diz latão reluzente, que quer dizer o Deus que vê o oculto. Então, cada carta Jesus se apresenta como alguém, como sendo, ou representando para nós, sendo mesmo, né? Porque Jesus não representa, ele é o Deus que vê o oculto. Então, nessa carta, Jesus é o Deus que vê o oculto. Apocalipse 2:19, eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência. As tuas últimas obras são mais do que as primeiras, ou seja, ele está falando de um povo que tem melhorado as suas ações. Só que, ao mesmo tempo, ele está dizendo para esse povo que tem lá algo que ele não está se agradando. Por exemplo, ele diz assim, em Apocalipse 2:20, mas tenho contra ti que toleras Jezabel. Ou seja, um povo que tem crescido, que tem melhorado, mas tem algo ali no meio desse povo, não de forma geral, né, mas tem no meio desse povo algo que está causando um transtorno na vida espiritual do povo de Deus. Então, Apocalipse 2:14, que é a carta de Pérgamo que eu acabei de falar, ele diz assim, tenho algumas coisas contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, que eu já acabei de explicar. Mas como que termina esse versículo? Termina dizendo que Balaão ensinava Balaque a colocar tropeço no caminho dos filhos de Israel, diante, né, dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. E o pecado de Jezabel praticamente é a mesma coisa, se nós vamos ver a diferença, mas o versículo está falando a mesma coisa. As mulheres, ou seja, uma mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos para que comam, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Então, prostituir e comer do sacrifício da idolatria, tanto na carta de Pérgamo quanto na carta de Tiatira, está falando a mesma coisa. E nós vamos ver essa diferença. Apocalipse 2:20, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Então, o que é tolerar Jezabel? Eu anotei aqui. O sinônimo de tolerar Jezabel é ensinar que algo bom possa ser, que algo mal possa ser bom e que algo profano pode ser puro. Melhor dizendo, isso aqui não é o sinônimo eu anotei mais embaixo aqui. Vejamos o que é a tolerância Jezabel partindo do significado da palavra tolerar. O significado da palavra tolerar é não apresentar reação adversa, aceitar, consentir, permitir e não impedir que algo, não impedir e reagir bem. Ou seja, vê algo errado, mas deixa passar. Isso é tolerar. É a mesma coisa de uma criança tá fazendo arte, fazendo uma baguncinha ali, e a mãe tá nem aí, tá tolerando, tá deixando a criança se virar. Assim também Deus está dizendo que o povo está tolerando. Então, tolerar Jezabel é ensinar que algo mal pode ser bom e que o profano pode ser puro. Então, se a tolerância a Jezabel, como nós aprendemos, né, fosse a vaidade feminina, por que não houve tolerância? Por que sempre foi combatido e por muitos anos foi impedido mesmo? Então, tá na cara, dá para ver mesmo, para ter certeza que não tem nada a ver a tolerância a Jezabel, tolerar Jezabel, com o pecado, se é que dá para chamar de pecado, digamos, o fato a vaidade feminina em si, que varia de ministério para ministério. Então, não é disso que Deus está falando. Não estou dizendo que é nem que não é, porque então sou eu que dou doutrina nas igrejas, né? Não sou pastora de igreja, quem dá doutrina é o pastor, mas eu tenho que falar a mensagem que Deus me manda falar. Sei que tem gente que pode não concordar, mas Jesus falou comigo que era para mim estudar sobre o arrebatamento. E eu falei, mas o que eu vou ensinar? O que eu tenho que fazer se eu estudar sobre o arrebatamento? Daí Jesus falou para mim, que era para mim ensinar para as pessoas que não estão nem aí com o arrebatamento o que elas precisam de fazer quando elas souberem que ficaram. E ensinar também aqueles que querem subir o que precisam melhorar, o que nós precisamos melhorar para nós subirmos no arrebatamento. Então, a Bíblia fala que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo, né?
Então, se o Senhor me abriu essa porta, essa oportunidade de estar aqui falando a palavra, eu sei que pode ser ajudar uma vida, um casal, uma família. A Bíblia diz que uma alma salva já vale mais do que o mundo inteiro perdido. Então, eu preciso de falar aquilo que Deus está me ordenando a falar. Essa carta de Tiatira é um assunto um tanto, digamos assim, eu não vou dizer difícil, porque difícil mesmo será ficar aqui quando Jesus voltar. Mas é um assunto um pouco forte para a gente falar, mas nós temos que falar. Então, o que a palavra de Deus está dizendo é o que está escrito em 1 Coríntios 5, e, melhor dizendo, 6 e 18. Fujam da impureza. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que pratica imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Então, indo direto ao assunto, o que significa a tolerância a Jezabel? É a impureza sexual. E isso acontece na igreja. Eu vou ler as referências e vocês vão entender o porquê que Deus está falando sobre isso aqui. Quem são essas mulheres que ensinam e enganam os servos de Deus a comer do sacrifício da idolatria e se prostituir? Que a Bíblia fala que é a tolerância a Jezabel. E que por muito tempo fomos ensinados que se trata das vaidades femininas. A mulher não pode se arrumar porque é uma Jezabel, não pode passar uma pintura porque é Jezabel. Eu não estou dizendo que pode nem que não pode fazer pintura. Eu só estou dizendo que não é isso. Biblicamente está muito claro que não tem nada a ver a pintura da Jezabel. Até porque quando Jezabel, o único lugar que a Bíblia fala que Jezabel se pintou foi quando o Jeú chegou lá para matá-la. Então ela estava morrendo de medo, mas não queria demonstrar que estava com medo, porque ela sempre foi muito imponente, muito dona de si. Então ela se arrumou, porque alguém só tem prazer de se arrumar, de fazer uma maquiagem quando está bem com a vida. Se você estiver muito deprimido, muito para baixo, a pessoa não tem prazer nem de se arrumar, né? Assim, às vezes tem preguiça até de um banho, né? Assim, então quando a pessoa está animada, está para cima, de alto astral, o que ela faz? Ela se arruma. Então a Jezabel se arrumou, ficou toda poderosa para mostrar para o Jeú que ela não estava com medo dele. No fundo, ela sabia que ele estava indo ali para matá-la. Então, quando ele disse para os seguranças dela, para os seus guarda-costas lá, quem é comigo aí? Quem é comigo aí eu não lembro a palavra bem correta agora, a frase bem correta. Sei que eles deram um sinalzinho, certamente com os olhos, né? Para Eliseu, para Jeú, melhor dizendo, que eles eram com ele. Então ele disse, então joga essa maldita daí para baixo. Ela estava lá na sacada, em cima do prédio, lá onde que ela estava, sei que era um lugar alto, e aqueles próprios segurança dela, que eram pagos para guardá-la, eles sabiam que se eles não fizessem isso, não obedecesse Jeú, ia sobrar para eles. Então eles lançaram a Jezabel para baixo e ela morreu e foi comida pelos cães. Então a pintura dela é o único lugar que mostra, e ela não estava pintada para seduzir homem, porque ela não precisava disso, digamos, para seduzir ninguém, porque ela já era própria para isso. Ela vivia fazendo culto mesmo de imoralidade aos demônios. Então, quem são essas mulheres que a Bíblia fala que ensina os servos de Deus a se prostituir e comer do sacrifício da idolatria? São suas próprias mulheres. Porque o ato da imoralidade só acontece quando as mulheres desejam, caso contrário é considerado estupro. Então, sendo esse ato imoral, acaba se tornando prostituição. Efésios 5:12 fala que o que eles fazem ao oculto, até dizê-lo, é torpe. E o que é comer do sacrifício da idolatria? É a prática da imoralidade, no caso de Jezabel. Mas na doutrina de Balaão se trata de adultério. Então, onde há traição, a imoralidade se torna, digamos assim, uma sujeira a mais, né? Uma sujeira a mais, não vai mudar muita coisa. Pois o ato se torna imoralidade só se for entre um casal que serve a Deus, porque lá com o ímpio também nada é imoral. É pecado, mas não é imoral, não é um pecado assim que Deus considera imoralidade, porque a Bíblia diz que quem está sujo se surge mais ainda, né? Então Deus está falando com o seu povo, alertando o seu povo para melhorar as suas ações, para não correr o risco de ficar aqui quando Jesus voltar. Então a adoração a Baal, que era o deus de Jezabel,
frequentemente envolvia ritual de prostituição, onde tanto prostitutas feminino quanto masculino se envolviam em atos sexuais como parte das cerimônias religiosas. A imoralidade era um ato, ou melhor dizendo, um culto aos demônios. Acreditava-se que esses atos estimulavam os deuses a conceder fertilidade à terra e ao povo. Por isso que Deus permitiu aquela seca lá na época de Acabe, para mostrar para ele, para aquele povo e para Jezabel, que quem mandava era Deus. E por causa de toda aquela história que aconteceu lá, que Eliseu, o Elias, né, matou aqueles profetas de Jezabel, porque eles cultuavam os demônios fazendo esses atos de imoralidade. Então não se esqueçam que o caminho para o céu é estreito, 1 Coríntios 5:10. E isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo. Olha aqui que esse versículo deixa bem claro isso aí para quem quiser entender. Nem com os avarentos, nem com os roubadores e nem com os idólatras. Ou seja, a idolatria, o sacrifício da idolatria que Deus está falando aqui, não é com os idólatras lá do mundo, é com alguém que acontece dentro da igreja, é culto aos demônios. Então seria necessário sair do mundo se Deus estivesse falando com o povo do mundo. Deus está falando com o seu povo, porque ele está dentro da igreja. Nesse caso aqui não é nem no caso de traição, é dentro do casal. Porque se fosse com traição, como eu já disse, um pecado a mais, um pecado a menos não ia fazer diferença para quem está traindo o seu cônjuge. Isso aqui é para o casal e que serve a Deus, não é para o ímpio. Muito claro isso aqui. Então, sinônimo de devasso é lascívio, ou melhor dizendo, lascivo, obsceno, imoral, libertino, indecente, etc. Onde tem devassos no meio do povo de Deus, então tem devassos no meio do povo de Deus, eu anotei aqui. Então, tolerar Jezabel é o mesmo que banalizar o pecado da impureza, da devassidão e da imoralidade. 1 Coríntios 6:18, fujam da impureza. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que pratica imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Atos 15, 28 e 29. Na verdade, pareceu bem o Espírito Santo, e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição. Que quer dizer tudo a mesma coisa aqui, né? Então, essa palavra de Atos 15, 28 e 29 é o mesmo de Apocalipse 2 e 24, que está falando, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira e a todos quanto não têm essa doutrina, não conheceram, ou seja, não sabem, não foram ensinados, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga eu não vos porei. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, ó, vocês querem mesmo adentrar por essa modernidade teológica, vocês querem se modernizar, fique à vontade, se modernize, faça o que vocês quiserem, já que vocês não querem entrar pela palavra, não querem se modernizar dentro da palavra, então vocês façam o que vocês quiserem, mas esse tipo de pecado Jesus está falando muito claro que ele não abre mão, e ele vai cobrar das mulheres. Vamos ler mais para frente que vocês vão entender um pouquinho melhor. Comer coisa sacrificada aos ídolos é cultuar aos demônios através da imoralidade. Jesus está a dizer que quem tais obras pratica tem que haver sincero e profundo arrependimento. Caso contrário, ele diz, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu, eis que a porei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. A culpa desse pecado recai sobre as mulheres, como eu já disse. Se elas não aceitarem, não pode haver isso, porque se houver, é considerado como estupro, e daí dá até cadeia, então não pode. É só com o consentimento delas, e se elas são mulheres de Deus, não é mulher que se diz mulher de Deus, porque mulher que se diz profetiza é a mesma coisa de dizer aqueles que se dizem judeus e não são, mas mentem.
Eu conheço a blasfêmia daqueles que se dizem judeus, aqueles que se dizem judeus e não são, mas mentem, mulheres que se dizem profetizam, mulheres que se dizem ser mulher de Deus, que às vezes tem até cargo de relevância da igreja, são esposas muitas vezes de obreiro, que estão fazendo seus servos, os servos de Deus, que são seus maridos, errar por causa da devassidão, por causa do modernismo, né? Que tudo é moderno, tudo pode, tem até obreiros ensinando que pode, então a pessoa não examina as escrituras, por isso que quando a igreja subir da terra e aqueles que vão ficar aqui em sofrimento, Deus vai olhar do céu para a terra e vai dizer: o meu povo errou porque lhes faltou conhecimento. Amém? Então vamos encerrar aqui no verso Provérbios 14, 20, ou melhor dizendo, 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o caminho deles é um caminho de morte. Se houver arrependimento, haverá vitória. 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Encerro aqui com a carta de Tiatira e me segue para as próximas mensagens, que vamos estar falando de mais cartas ainda. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.